galerinha do YouTube! Nesse vídeo eu vou te contar 3 hábitos que podem deixar você com o abdômen sarado. E ó, um deles, o último, vou deixar para o final, o melhor de todos, com certeza você não faz. Eu acho que pode ser isso que está te atrapalhando. Bora saber? Mas antes, não se esqueça de se inscrever nesse canal e deixar o seu like, porque todo dia tem dica boa aqui. Então vamos lá, vamos falar de abdômen sarado. O que é para você um abdômen sarado? É um músculo bem desenvolvido com um baixo percentual de gordura, certo? Então vamos falar primeiro sobre como baixar o percentual de gordura. É claro que você, se você me acompanha, já viu em outros vídeos eu explicando sobre déficit calórico para perda de gordura. Não tem como você conseguir emagrecer ou perder gordura sem déficit calórico. E como é que você consegue gerar esse déficit calórico? Reduzindo na alimentação, fazendo realmente o déficit, comendo menos do que você gasta, ou gastando mais durante as atividades, que assim você também aumenta o gasto e gera um balanço calórico negativo ou déficit calórico. Mas independente disso, né, essa ideia de fazer o déficit calórico pela atividade, ela não dá muito certo, porque nem sempre os alimentos que você escolhe ou as quantidades dos alimentos que você escolhe vão ser favoráveis no processo de emagrecimento. Então, por mais que você ache que se você fizer 3 horas de atividade, 4 horas de atividade, isso vai compensar o que você comeu, você está errado, porque a atividade muito longa também perde o seu objetivo. Então, confiar que você pode comer o tanto de caloria que você quiser, porque você tem disponibilidade e disposição para treinar e fazer o déficit com o treino, não é o melhor caminho. Eu sempre vou te aconselhar que o déficit calórico ele tem que ter o equilíbrio do exercício, porém nas quantidades ideais e não em excesso para garantir sozinho esse déficit, combinado com a alimentação adequada. Aí sim, você gera esse déficit calórico de forma adequada, faz os exercícios físicos e também consegue então promover assim o emagrecimento ou perda de gordura. Segundo ponto importante, qualidade do sono, né? A qualidade do sono é muito importante para o seu resultado estético em geral. É para a sua saúde, né? Mas você só consegue, entenda, você só consegue ter uma boa resposta do físico se o restante estiver adequado em boa saúde. Então, tudo tem que andar muito certinho para o seu corpo responder e favorecer o seu físico, porque ele sempre vai priorizar a saúde. Então, se a saúde estiver tudo bem, ele relaxa e aí assim ele consegue fazer as transformações que vão favorecer a sua estética. Mas a prioridade é sempre a saúde, a sobrevivência. Então, ele sempre vai ter essa prioridade. Então, para a sua saúde estar em dia, você tem que ter uma boa alimentação, tem que ter uma boa rotina de atividade física, beber muita água e dormir bem favorece muito a sua saúde em vários aspectos. Então, a qualidade do sono é fundamental, porque é justamente durante o sono que você faz a restauração, a reparação. É um sono que tem que ser reparador, né? Porque durante o dia você passa em processo de metabolismo, anabolismo, catabolismo, todos os processos que ocorrem para o seu corpo funcionar, para você fazer as atividades, para você pensar. Tudo isso durante o dia, quando você dorme, você vem reparando os tecidos que foram microlesionados no treino, né, onde o seu corpo vai fazer a reconstrução durante o período de descanso. Tudo é como se você, na hora do sono, fizesse a faxina, sabe? Enquanto você dorme, o seu corpo se encarrega da detoxificação de tudo que você fez e acumulou durante o dia. Então, se o sono não tem qualidade, você também não tem uma detoxificação de qualidade. E isso pode atrapalhar você na sua saúde e refletir no seu aspecto físico e estético, tá bom? E o terceiro e último, que eu falei que muita gente não sabe, não faz,
é sobre o exercício físico. É claro que, de um modo geral, se você fizer mais cardio, se você fizer a musculação, treinando o corpo todo, tudo isso vai fazer com que você tenha um gasto calórico otimizado e consiga chegar ao déficit calórico necessário para se sentir mais definido. Mas tem um detalhe sobre o exercício, principalmente de abdômen, que muita gente ainda, né, porque são linhas de raciocínio, tá, gente? Ó, quando você é profissional, existem vários estudos que corroboram para um determinado resultado e outros que corroboram para outros determinados resultados. Então, são linhas de raciocínio diferentes e com a minha experiência, eu trago para você algo que é efetivo para mim e para as minhas alunas, que eu aplico, né, nas minhas alunas. O que é? Muita gente acredita que o músculo abdominal é um músculo que requer o mesmo tempo e as mesmas horas de descanso para ser recrutado, assim como o peitoral, o grande dorsal. Todos os músculos em geral, eles têm uma necessidade de descanso. Aqui muitas vezes eu já falei isso para você. O descanso faz parte do treinamento e você precisa descansar o seu músculo para ele desenvolver. Acontece que existem dois músculos no nosso corpo que são músculos funcionais e por isso eles possuem uma estrutura muscular diferente dos demais. Então, eu preciso acreditar que, se é dessa forma, eles também têm necessidades específicas de descanso. Por quê? Eu estou falando do abdômen e eu estou falando da panturrilha. São dois músculos que são funcionais. O seu abdômen, ele não pode fadigar. Quantas vezes você treinou pesado a musculatura do seu peitoral, por exemplo, a ponto de limitar os seus movimentos? Quantas vezes você treinou pesado o seu membro inferior, por exemplo, a ponto de limitar os seus movimentos? Porém, o abdominal ele tem uma função no nosso organismo. Ele é responsável pelo centro de equilíbrio do nosso corpo e também por proteger órgãos vitais, né? Aqui, ó, onde a gente tem a cavidade abdominal, não tem estrutura óssea que protege. Você já parou para pensar isso? A nossa grade torácica, que é o osso, é a proteção do nosso coração, do nosso pulmão. Tem músculo ali, os intercostais, né? Tudo ali é coberto de músculo, mas tem uma estrutura óssea que protege. Na nossa cavidade abdominal, somente o músculo abdominal. Aqui não tem osso nenhum. Entende como que o músculo abdômen, ele é muito, muito importante e ele tem uma função diferente dentro desse contexto do nosso corpo? Então, ele protege órgãos vitais, ele é o centro de equilíbrio. Então, ele é um músculo que não pode fadigar como os outros músculos fadigam. E se ele não pode e ele não fadiga, ele tem uma estrutura muscular diferente. E isso também já ficou confirmado, que a estrutura do músculo abdominal, ela tem predominância de fibras vermelhas. O que quer dizer isso? Fibras vermelhas são fibras que possuem uma resistência maior em relação às fibras brancas, que são as fibras de hipertrofia. Então, as fibras de hipertrofia, elas são de velocidade mais rápida, porém, elas suportam um tempo menor de atividade. Vamos supor, quando você está no leg press e coloca 400 quilos, você não suporta fazer o leg press com 40 minutos. Você vai fazer 3 de 10, 3 de 8 e vai parar. Esse tempo é curto, porém o peso é alto. Essa fibra que você está recrutando são fibras brancas, que são fibras de força e de velocidade mais rápida. Agora, as fibras vermelhas, também tem fibra vermelha na sua coxa. Por exemplo, quando você corre. Quando você corre, você está trabalhando a coxa. A mesma coxa que você trabalhou lá no leg press. Porém, agora, o tipo de atividade seleciona a fibra que ele vai recrutar.
Nesse tipo de atividade de endurance, a gente predomina as fibras vermelhas, que são fibras oxidativas, que são fibras de contração mais lenta, mas que suportam um tempo maior. Então, é por isso que você é capaz de correr por 40 minutos, porque você tem tipos de fibras que favorecem esse tipo de atividade. Agora que você entendeu esse raciocínio, vamos voltar para o abdômen. Se o abdômen é um músculo funcional e ele tem uma capacidade de recuperação melhor, é porque ele tem predominância de fibra vermelha. As fibras vermelhas, elas não hipertrofiam como as brancas, porém, elas tendem a responder melhor a estímulos de alta repetição, não tanto carga, como a corrida, e também respondem melhor a estímulos que se repetem após 24 horas. Por quê? Geralmente é o tempo que se precisa para descansar as fibras vermelhas. Por que que você pode fazer cardio todo dia? Não é? Cardio você pode fazer todo dia. Você não pode treinar todo dia na musculação membro inferior, mas o cardio você pode fazer todo dia. Você já se perguntou por quê? Por que que a musculação não posso repetir e o cardio eu posso? Porque no cardio você recruta prioritariamente as fibras vermelhas que recuperam em 24 horas, então, portanto, em 24 horas você pode fazer novamente o mesmo exercício sem atrapalhar o seu resultado, ok? Então, o abdômen com predominância de fibra vermelha, ele precisa também desse estímulo quase que diário. Se ele recupera em 24 horas, você vai repetir e fazer diariamente. Todas as pessoas acreditam que o abdominal, ele vai responder melhor aos estímulos de fibra branca, como os outros músculos que vão aplicar estímulos de carga a séries menores e que ele vai precisar de descanso. Isso também pode dar certo, porque o abdômen, assim como todos os músculos, eles possuem também fibras brancas. Eles possuem fibras brancas e fibras vermelhas. Mas como ele é, como eu disse, um músculo funcional, ele não pode fadigar. Se ele não pode fadigar, ele tem na sua estrutura fibras vermelhas que recuperam mais rápido, assim como são as fibras que a gente utiliza no cardio. Espero que vocês tenham entendido, né? E entenda também que eu não estou aqui só falando assim, ó, seu abdômen só vai dar certo se fizer dessa forma. Não. O que eu quero abrir na sua mente é que existe essa possibilidade e que se existe uma predominância de fibra, pode ser que a resposta seja melhor. Outro músculo que eu falei o tempo todo, que são dois, né? É a panturrilha, mas eu deixo esse vídeo para um próximo vídeo. Quantas pessoas não sofrem com a panturrilha porque não conseguem hipertrofiar? Tá com a coxa enorme, tá com o abdômen sarado, tá com o braço enorme, mas a panturrilha tá de sabiá. Por que que isso acontece? Se a pessoa faz o treino com intensidade, pega a carga, faz descanso, por quê? Já fica a dica que tem a ver com isso que eu falei sobre o abdômen, mas num próximo vídeo eu falo mais sobre a panturrilha, se vocês tiverem interesse. Então, se você tem interesse, comenta aqui que a gente volta e vamos falar especialmente da panturrilha. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.